Ai, essa tecnologia é muito antipática. Ah. Ok, já tem assim as primeiras pessoas entrando. A Eva Bleier está conosco, a Cláudia Ribeiro, a Gisela Priscila de Oliveira. Boa noite. Mas agora dá para ver, né? Não. Não? Não, não. No meu aparece só vocês dois, a minha tela. E agora só Maria Luísa que eu estou vendo. Ok, mas então deixamos assim. Esperamos só um pouco. Tem outras pessoas entrando. Bom, acho que vamos começar. Muito boa tarde a todos e todas. O meu nome é Christian Ernst, sou professor leitor do Serviço Acadêmico, de Intercâmbio Acadêmico Alemão na FFLS da USP, juntamente com o meu colega Patrick Eser, professor leitor do DAD em Buenos Aires, e com a professora Maria Luísa Tucci Carneiro, do Laboratório de Estudos sobre Etnicidade, Racismo e Discriminação da Universidade de São Paulo. Gostaria de lhes dar as boas-vindas à 10ª e última edição da nossa série de eventos digitais, por ocasião do 60º aniversário do julgamento de Adolf Eichmann. Adolf Eichmann foi condenado em Jerusalém no dia 15 de dezembro de 1961, então amanhã é o jubilário do julgamento, como um dos principais responsáveis para a organização da extinção de milhões de judeus europeus na Shoah. 60 anos mais tarde, quisemos analisar esse julgamento em uma perspectiva transnacional. Que efeitos teve sobre os debates e discursos nas esferas públicas de diferentes países? Com que perspectivas ele está presente na memória, na cultura e na pesquisa acadêmica até hoje? Essas perguntas orientaram a nossa série. E nos primeiros eventos debatemos como o julgamento contra Eichmann mudou a nossa visão da história, como marcou a memória da Shoah, como influenciou a jurisdição no nível internacional. Analisamos a repercussão do julgamento nos 2 estados alemães, no Israel, no Brasil e na Argentina. Nos interessamos também pelas representações culturais do caso Eichmann. Na semana passada, conversamos com o escritor argentino Ariel Magno sobre o papel da ficção na representação dos perpetradores. Hoje encerramos essa série com um evento muito especial, a entrevista com o Zevi Gifelder, que estava presente em Jerusalém 60 anos atrás e observou o julgamento como um dos poucos jornalistas brasileiros. A professora Maria Luísa e eu vamos entrevistar o Zevi Gifelder no primeiro momento. Vocês podem, a qualquer momento, escrever perguntas e comentários no chat, que depois vamos passar ao Zevi.
Antes de apresentar o Zevi, iniciar nossa conversa, queria passar a palavra à professora Tucci, que está nossa parceira nesse evento. Estou muito feliz que temos feito esse projeto, essa viagem em comum. Boa noite a todos. Boa noite, Christian. Muito obrigada por essa parceria, essa colaboração com o LEER, não é? Que é um tema que trabalha com esse tema especificamente através do ArcShoah, que é o arquivo virtual dedicado aos estudos sobre nazismo, holocausto, antissemitismo. E agradeço também, dou boas-vindas ao Zevi, e nós estávamos comentando há pouco, né, possivelmente, e acredito que é mesmo, o único sobrevivente daqueles que testemunharam o julgamento de Eichmann. Zevi, muito obrigado, é um privilégio, né, tê-lo conosco essa noite, e espero que os demais presentes, ainda que à distância, possam aproveitar, não é, o seu testemunho, que realmente marca o evento e a finalização deste evento sobre o tema, né? Então, dou boas-vindas, boa noite a todos, e quero ressaltar também a presença de Zevi em outros eventos, né, durante a sua carreira, lembrando aqui que ele foi ao lado de Arnaldo Nisquier, e que instalou o primeiro programa, não é, de TV judaica, judaico, no caso, e então a sua carreira é marcada de eventos importantes, e principalmente este que dedicamos hoje, não é, rememorando o julgamento de Eichmann. Devolvo a palavra ao Christian para dar continuidade, e boas-vindas, e mais uma vez, muito obrigada aqui pela sua presença. Christian. Vou apresentar rapidamente o Zevi de uma forma bem resumida, porque poderia também assim ocupar muito espaço, como ele fez muitas coisas na sua vida. Ele se formou em Direito e depois dos seus estudos iniciou uma carreira jornalística, trabalhando para vários programas de televisão e jornais importantes. Participou na criação da rede Manchete em 1983 e se tornou diretor de jornalismo da emissora em 1987. O Zevi se notabilizou ainda como tradutor de peças de teatro, como autor de livros, como da romance As Seis Pontas da Estrela e do livro de reportagens Missões em Israel. Então, Zevi, muito boa noite, muito bem-vindo e muito obrigado por estar aqui conosco. Então, aos 27 anos, bem no começo da sua carreira, você esteve em Jerusalém para observar o julgamento como jornalista. Antes dessa viagem, como você recebeu a notícia que o Eichmann foi preso pelo Mossad? Bom, em primeiro lugar, professor Christian, muito prazer, é um privilégio estar consigo. Professora Maria Luísa, que eu admiro há tantos anos, eu já falei para ela quando estávamos em off, tenho grande admiração por ela, e acho para mim um grande privilégio ter esse primeiro contato, mesmo que seja eletrônico, com ela. E realmente, eu estava dizendo, eu fiz essa cobertura do julgamento em abril de 1961, faz mais de 60 anos. Eu tinha 27 anos, então a maioria dos correspondentes, eu acho que tinha mais de 30 ou mais de 40, eu não sei de 400 correspondentes internacionais que lá estavam, quantos ainda estão vivos. Eu acredito que eu seja 1, 2 ou 3 deles. Quanto ao julgamento em si, você me perguntou como é que eu recebi a notícia da prisão, ou do sequestro, digamos assim, do Eichmann. Isso foi em maio de 1960. Foi um impacto muito grande, não só para mim, como para todo mundo judaico. Até porque, até aquele momento, o nome do Eichmann nem era tão conhecido. A gente sabia de outros, Kaltenbrunner, Heydrich, Himmler, outros carrascos a gente sabia, mas o nome do Eichmann não era tão conhecido.
E foi muito importante a captura dele para que as novas gerações pudessem se inteirar, saber o que foi o Holocausto. Eu sempre repito que o julgamento do Eichmann teve um papel fundamental no aprofundamento dos estudos do Holocausto. Não só isso, como o julgamento do Eichmann fez com que saíssem diversas publicações mostrando que nem todos os judeus tinham sido passivos durante o Holocausto. Alguns anos depois, em 67, já saiu o famoso livro do Jean-François Steiner, Treblinka, depois outros livros e outros que resgataram, de certa maneira, a não passividade dos judeus. Mas o que eu quero dizer é que realmente eu era muito jovem naquela ocasião, eu me preocupei com o julgamento em si, com o que estava acontecendo. Eu acho que as reflexões sobre tudo que eu atravessei naqueles anos de 1961, eu acho que eu tirei algumas conclusões que são mais recentes. Eu não tinha experiência nem jornalística, nem experiência de vida para chegar às conclusões que eu cheguei ultimamente. Veja bem, o julgamento começou, logo no primeiro dia, o advogado alemão Robert Servatius levantou uma questão que eletrizou todo mundo, que o julgamento era inválido porque Israel não tinha jurisdição para julgar o Eichmann. E realmente entre os jornalistas, o público, houve assim uma preocupação muito grande nesse sentido. Como Israel não tem validade para julgar o Eichmann, o que nós estamos fazendo aqui? Então, a argumentação do advogado alemão era no seguinte sentido: o Eichmann era residente da Argentina, nascido na Áustria e serviu no exército alemão. Qual desses três países teriam a primazia de julgá-lo? Nenhum deles, era impossível aplicar. Não, a Argentina tem direito, a Áustria tem direito, a Alemanha tem direito, nenhum deles tinha um direito imediato de ser a jurisdição do julgamento do Eichmann. Então, o que aconteceu? Uma coisa extraordinária. A jurisdição, em vez de ser do vitimador, passou a ser das vítimas. A jurisdição passou a ser a vítima, a grande vítima, no conjunto que era todo o povo judeu. E quem podia falar em nome do povo judeu, a não ser o Estado de Israel? Então, foi essa argumentação do promotor, Hausner, promotor israelense, que acabou prevalecendo. A par desse problema jurídico, para mim, eu vejo isso de uma forma, assim, digamos, um pouco mais ampla. O julgamento de Nuremberg foi o julgamento dos vencedores contra os derrotados. O julgamento do Eichmann foi o julgamento das vítimas contra o vitimador. Acho que isso nunca tinha acontecido antes na história. Outra coisa, foi um julgamento que também acho que, pela primeira vez na história, o imperativo ético, o imperativo moral, se sobrepôs ao aspecto jurídico. Digamos, a firula, desculpe a palavra, firula jurídica de dizer que Israel não tinha validade jurisdicional para julgá-lo. Eu acho que, pela primeira vez, a ética e a moral se sobrepuseram aos mandamentos jurídicos. Acho que eu já falei um pouco demais, deixa eu parar por aqui, alguém continua. Você já mencionou que você era muito jovem, 27 anos, que os colegas, que os outros correspondentes tinham assim, muitas vezes mais que 40. Como você conseguiu essa missão? Para quem você trabalhou na época? E também gostaria de saber como você caracterizaria o interesse do público brasileiro para o caso Eichmann na época? Bom, naquela época eu era repórter e redator da revista Manchete. E foi por grande insistência minha, eu batalhei ferozmente para que me mandassem fazer a cobertura em Israel. Eu tive o apoio de um grande jornalista que já morreu, Justino Martins, que era o diretor da revista Manchete, e o Justino me apoiou muito, me apoiou junto ao Adolfo Bloch, que era o dono da revista, e
para minha surpresa, na verdade, me mandaram para fazer a cobertura do julgamento. Tem mais um aspecto que eu esqueci de falar antes, que é o seguinte, o que ficou muito patente também, em função do julgamento do Eichmann, é que o pretexto de eu estava cumprindo ordens deixou de ser válido. Não era mais desculpa, não era mais uma forma de se esquivar da responsabilidade, dizer que estava cumprindo ordens. Então, acho que isso ficou muito patente no julgamento do Eichmann também. Quanto à repercussão aqui no Brasil, eu acho que naquela época, veja bem, faziam apenas 16 anos. A guerra acabou em 45, Eichmann foi capturado em 60, 15 anos. Realmente não havia assim, um grande conhecimento sobre o Holocausto no grande público brasileiro. O que chamou a atenção, digamos assim, era o aspecto capa-espada de como ele foi sequestrado na rua, como foi levado para Israel. E, por coincidência, muitos anos depois, lá pelos anos 70 já, aquele agente do Mossad que segurou ele na rua, em Buenos Aires, jogou ele dentro de um automóvel, era um agente do Mossad chamado Tzvika Malkin, se tornou meu grande amigo. Grande, íntimo amigo. Esteve aqui no Brasil umas 2 vezes, eu encontrei com ele em Nova York algumas vezes, então eu tive mais essa oportunidade, que acho que outros jornalistas não tiveram, em função da minha amizade com o Malkin, de ele me dar muitos detalhes da captura do Eichmann, que eu acho que muitos jornalistas no mundo inteiro não chegaram a ter, como eu tive a sorte de obter. Outra coisa, deixa eu só acrescentar, eu me lembro que a imprensa brasileira ficou muito a favor do julgamento do Eichmann em Israel. O único jornalista brasileiro que era editorialista, o diretor do jornal Diário de Notícias, que era o Hélio Fernandes, foi o único jornalista brasileiro que se colocou contra o julgamento do Eichmann em Israel. O Hélio morreu, acho que o ano passado, já com 100 anos de idade, era um excelente jornalista, mas eu acho que ele foi o único que foi contra o julgamento do Eichmann em Israel. Zé, como é que foi a sua emoção no momento em que você entrou naquele espaço, naquele recinto, né, e esteve diante ali, frente a frente de Eichmann, na gaiola, né, como foi noticiado. Então, eu queria ouvir um pouquinho de você. Na chamada jaula de vidro. Eu recebi uma credencial, aquilo era um auditório, quer dizer, era uma corte de justiça, mas era também um auditório. E eu estava sentado na fila H, número 18. Isso era do lado esquerdo de quem entrasse no recinto. Isso me colocou mais ou menos a uns 15 metros da jaula de vidro. E é claro que houve assim uma expectativa muito grande no momento que abriu-se uma portinhola na jaula. O Eichmann entrou. Ele vestia um terno azul marinho, uma camisa branca, uma gravata preta ou azul marinha também. Me pareceu que o terno era maior do que o tamanho dele, me pareceu que a camisa também estava sobrando na gola, acho que foi mais ou menos improvisada a roupa de julgamento que ele botou. E ele entrou, olha, a calma dele, a passividade, a frieza com que ele entrou naquela jaula, ele trazia um maço de papéis com ele, tinha uma mesinha na frente da cadeira dele, ele colocou os papéis ali, não olhou para a plateia em nenhum momento, ele olhou apenas para o lado esquerdo dele, onde estavam os 3 juízes, e eu notei, até escrevi na ocasião, o único movimento dele naquele momento em que ele entrou naquela jaula foi a mão direita dele tremia ligeiramente. Só isso que eu consegui perceber de, vamos dizer, de expressão corporal dele naquele instante. Agora, você pode imaginar que foi eletrizante para a plateia inteira, aquela coisa altamente dramática da entrada dele na jaula de vidro, mas depois, como tudo na vida, a gente acaba se acostumando. Depois de uma semana, eu já via com a maior naturalidade a entrada do Eichmann na jaula de vidro, ele sentado na cadeira dele. Importante acentuar, ele se comportou o julgamento inteiro, eu até escrevi num artigo recente, como se fosse assim o funcionário do departamento de saúde de alguma prefeitura. Uma calma, folheando papéis, fazendo anotações,
assim, um eficiente e diligente funcionário público. Foi assim que eu vi ele se comportando o tempo todo. O único momento que ele dava uma expressão corporal mais acentuada, os únicos momentos, desculpe, foi durante os depoimentos das testemunhas. Quando o depoimento era muito, deixa eu usar um adjetivo fora de moda, mas verdadeiro. Quando o depoimento era lancinante, ele torcia o nariz. Ou torcia o nariz para a direita, ou torcia o nariz para a esquerda. Era a única manifestação corporal dele. Uma ocasião, eu não me lembro de quem era o depoimento, ele meteu a mão no bolso, tirou um lenço e passou o lenço no rosto. Acho que não tinha lágrima nenhuma, pelo contrário, mas foi a única, sabe, ele ficou praticamente imóvel. Eu fiquei 6 semanas em Jerusalém, fazendo a cobertura do julgamento. Eu acho que ele ficou rigorosamente imóvel durante todas aquelas 6 semanas. Eu acho que essa postura pessoal do Eichmann contribuiu muito para Hannah Arendt elaborar a tese da banalidade do mal. Eu sou rigorosamente contra essa tese. Acho que o livro que ela escreveu depois do julgamento, o julgamento foi em 61, ela escreveu uma série de reportagens para a revista New Yorker e depois um livro, Eichmann in Jerusalem, foi o livro que ela escreveu. É um livro, olha, vou usar os adjetivos afloram, sabe? Um livro odioso, no meu entender, porque ela tenta provar nesse livro que a solução final não teria sido executada se não tivesse contado com a colaboração dos próprios judeus. E ela diz isso com relação aos comitês judaicos que se organizaram nos diversos guetos onde os judeus estavam confinados, e esses comitês procuravam, de alguma maneira, facilitar ou viabilizar a existência dos judeus. E a Arendt diz que eles, como se tivessem sido colaboradores dos nazistas, o que é rigorosamente inaceitável. E depois, não houve nenhuma banalidade do mal da parte do Eichmann, porque desde 1937 ele já era voltado para assuntos judaicos. Em 1937, ele foi mandado para a Palestina para conhecer os assentamentos judaicos, naquele tempo eram os kibbutzim. Ele foi conhecer, ele escreveu que ficou muito impressionado com aquilo que os judeus estavam fazendo na antiga Palestina, mas ele foi lá para ver se haveria possibilidade daquele núcleo de judeus da Palestina acolherem a deportação em massa de judeus da Áustria e da Alemanha. Então, veja, desde 1937, 2 anos antes da guerra, ele já estava voltado para assuntos judaicos e para a eliminação dos judeus. Ele participou da reunião, foi no Castelo de Wannsee, em 1942, onde foi elaborada a solução final. O Eichmann estava presente e foi nessa reunião que ele foi agraciado com a responsabilidade de executar a solução final. No julgamento, essa questão da solução final chega a ser inacreditável. Como é possível que seres humanos, os nazistas, os alemães, se sentaram num lindo castelo? Eu passei por lá uma vez, eu vi de fora, não entrei, o castelo de Wannsee, perto de Berlim, sentaram naquele bonito castelo envidraçado e friamente elaboraram um sistema de execução em massa. Isso é absolutamente inacreditável que tenha ocorrido dessa maneira. E o Eichmann participou dessa reunião, que foi comandada pelo Heydrich. O Heydrich, que depois foi assassinado na Tchecoslováquia, os guerrilheiros assassinaram o Heydrich. Mas ele estava presente, ele estava devotado à aniquilação dos judeus da Europa. Então, falar em modalidade do mal, eu acho um insulto aos 6 milhões que morreram no Holocausto. Ok? Estou falando demais. Zé, você não está falando demais, não. Ao contrário, nós vamos querer ouvir mais, né? E eu gostaria de saber, durante a fala dele, que ele funcionou quase que como um advogado da própria defesa, né? Da sua própria defesa. Como qual é a repercussão da fala dele no auditório, junto ao público?
havia alguma reação? Porque nós tínhamos ali, naquele momento, vários sobreviventes, não é? Que testemunharam e participaram também do julgamento. Como é que você viu essa plateia, a reação da plateia? Olha, na verdade, eu só ouvi a voz dele muito raramente, que ele quase não falou. Eu me lembro que, logo no primeiro dia, os juízes mandaram ele se levantar, leram a acusação e perguntaram se ele se declarava culpado ou inocente. E foi a cada item que ia sendo repetido, se ele se declarava culpado ou inocente, ele dizia em alemão, im Sinne der Anklage nicht schuldig. Com relação à acusação, não sou culpado. Isso ele repetiu algumas vezes, e depois eu não me lembro, sinceramente, de ter ouvido mais a voz dele em nenhuma ocasião. Ele, não sei se ele, provavelmente ele se reuniu com o advogado dele nos intervalos, mas, sabe, chegou um certo momento, durante a cobertura do julgamento, que os depoimentos, principalmente, eram tão contundentes, eram tão dilacerantes, que a gente praticamente só prestava atenção nos depoentes, até deixava de prestar atenção nele. Eu falei que ele passou um lenço no rosto, mas depois, olha, aliás, o Hausner, o promotor, fez uma coisa muito inteligente. O primeiro depoente que ele chamou foi um professor de História da Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos, chamado Salo Baron. E o Salo Baron ocupou a tribuna, digamos assim, era um pódio, né? Ele ocupou durante umas 2 horas. E o que ele fez foi mostrar que, além da aniquilação física dos judeus, o que tinha acontecido no Holocausto, na Shoah, tinha sido o extermínio de uma civilização, não apenas de um grupo de pessoas étnicas, foi uma civilização inteira que foi ceifada naqueles dias. Isso foi a primeira coisa. Segundo, a primeira testemunha a depor tinha um conteúdo dramático muito grande. Chamava-se Greenspan, não me lembro o primeiro nome. O Greenspan era pai de um rapaz chamado Herschel Greenspan. Quem é Herschel Greenspan? Herschel Greenspan foi o rapaz judeu que matou um cônsul alemão em Paris e que este assassinato deu ensejo a que os nazistas tivessem provocado a Noite dos Cristais. Então, o primeiro depoente sobrevivente foi o pai do Herschel Greenspan. Você pode imaginar o impacto que era a simples presença do pai do Herschel Greenspan, aquele rapaz que, aliás, sumiu, ele foi preso em Paris, depois os alemães ocuparam Paris, levaram ele para Berlim, e ele desapareceu em Berlim. Não se sabe quando nem como ele morreu. Mas o pai dele, depondo ali naquele momento, foi assim uma coisa de arrepiar. Depois, um poeta, muito bom poeta, chamado Abba Kovner fez um depoimento sobre a revolta do gueto de Varsóvia. Então, sabe, tudo que aconteceu naquele julgamento me tocou muito mais fundo na alma, esses depoimentos daqueles sobreviventes que eu vi e ouvi, do que a figura do Eichmann em si, que parecia apenas um burocrata, com uma canetinha na mão e um bloco de papel, fazendo umas anotações. Agora, era tão mais contundente tudo que as testemunhas disseram. Me lembro de um dia, eu não me lembro quem estava depondo, tinha assim, a plateia e tinha um balcão. Nesse balcão estava lotado, sempre lotado com muita gente. Neste balcão, um homem teve um ataque histérico. Começou a chorar e a berrar, e a segurança teve que contê-lo. De tal maneira, os depoimentos calaram fundo na alma das pessoas. Então, esses depoimentos me marcaram muito mais do que a figura do Eichmann em si. E, no fim, talvez, tá bom, admitamos que ele não tenha praticado o mal com banalidade, mas, na verdade, era uma pessoa desprezível, insignificante, em face da grandiloquência de tudo que estava acontecendo naquele julgamento. Muito interessante. Acho muito interessante esse
importância que você deu aos testemunhas, você também gostaria de saber um pouco o que você escreveu para a revista, qual foi o papel dos testemunhas nos seus artigos. Você também conseguiu fazer entrevistas com testemunhas fora do tribunal? Não, na verdade, nós não tínhamos acesso às testemunhas. As testemunhas entravam diretamente na corte, prestavam depoimento e saíam, nós não tínhamos acesso a nenhuma testemunha. Agora, conversei sim, de uma maneira muito interessante, com algumas personalidades que estavam fazendo a cobertura do julgamento. Quem sentava do meu lado, eu estava no número 18, no número 16, tinha um senhor francês, com quem eu tive muito bom relacionamento, e ele me comentava de uma forma muito inteligente, muito percussiente, todas as etapas do julgamento. Ele ficou uns 10 dias e foi embora. Só depois que ele foi embora é que eu soube que era o Joseph Kessel, que tornou-se um romancista muito conhecido. E eu não sabia que ele era o Joseph Kessel, apenas sabia que era um francês. Eu tinha até lido um livro dele, chamado L'Equipage, e não sabia que estava sentado do lado dele. E depois ele ficou muito famoso quando ele escreveu La Belle de Jour, que virou o filme do Buñuel. Aí o Kessel virou uma celebridade internacional. Então, eu ouvi muitas coisas inteligentes e interessantes da parte do Kessel. Fiz uma boa amizade. Você não faz amizade, você tem bons conhecidos durante o julgamento. Eu tive assim muito boa interação com um americano chamado Robert St. John, que era um veterano jornalista. Eu tinha 27 anos, ele tinha 59, 60, mas ele era autor de uma biografia do Ben-Gurion, que era um homem muito inteligente também. Tinha uma jornalista francesa chamada Madeleine Jacob, não me lembro qual era o jornal francês que ela escrevia, com quem eu também conversei, e ela tinha assim, pontos de vista muito interessantes. Então, toda esta gente me enriqueceu muito. Agora, você me pergunta se eu me lembro dos artigos que eu escrevi. Claro que eu me lembro. Em primeiro lugar, tem que levar em conta o seguinte: eu não fazia cobertura diária, a revista era semanal. A revista era semanal e eu tinha uma limitação de espaço também. Eu não podia ocupar mais do que 4 ou 6 páginas da revista a cada edição. Então, eu ficava muito limitado, digamos, como se diz, à coisa em si, ao julgamento em si. Eu não tive oportunidade de fazer muitas divagações ou de muitas interpretações ou avaliações, porque eu precisava informar diretamente o que estava acontecendo. Eu me lembro, sim, que um dos artigos que eu escrevi e que teve assim, muita repercussão foi uma coisa muito dramática. Eu não me lembro com a senhora, não me lembro mais o nome, impossível lembrar, que fez um depoimento terrível, terrível. Ela contou de uma ocasião em que ela teve que se esconder com a filha, uma criança pequena, durante 1 ou 2 dias em algum porão, em algum lugar, e os alemães foram embora e ela sobreviveu e a filha também, a criancinha de 5 ou 6 anos. E quando elas saíram do lugar onde estavam escondidas, a filha perguntou assim: mamãe, já posso chorar? Isso é inesquecível. E eu escrevi sobre isso, até o título do artigo que eu escrevi na ocasião era Mamãe, já posso chorar. Então, isso me tocou sempre muito mais do que a factualidade do julgamento, se é que eu posso falar dessa maneira. Zev, além de você, havia algum outro brasileiro, jornalista brasileiro presente? Olha, tinha um correspondente do Correio da Manhã, que era um excelente jornalista, chamado Janusz Lengel. Janusz Lengel era imigrante húngaro, ele ficou um bom tempo no Brasil, ele era correspondente do Correio da Manhã, e tive um episódio muito curioso com ele, porque uma noite eu estava sozinho com ele em Jerusalém, sentado ali, num banco de praça até em Jerusalém, embora tivesse frio, e ele virou para mim e disse assim: olha, agora nós dois estamos aqui, para você eu posso dizer que eu sou judeu. Ninguém sabia. Foi o Janusz Lengel que me falou isso. Tinha uma moça
que não era jornalista, chamada Mitzi, e eu não sei o sobrenome dela, mas ela mandava matérias para o Estadão, Estado de São Paulo. Eu também, e não me lembro de mais brasileiros lá, não. Nós éramos muito poucos. Se bem que o Janus Lengel tinha que fazer cobertura diária, quer dizer, a atividade dele era muito diferente da minha. Mas é um excelente jornalista, sempre foi. O Janus já morreu há uns 30 anos, eu acho. Você chegou a fotografar o evento, o julgamento? Você tem fotografia? Era proibido. Não, era proibido entrar com câmeras fotográficas na corte, digamos assim, mas era muito bem organizado, porque tinha uma sala onde havia fotografias disponíveis, que a própria organização do julgamento tinha um fotógrafo que fazia diversas fotografias, revelava em tamanho pequeno, e aquilo que você quisesse, você apontava e fazia uma cópia em tamanho maior. Então, foi assim que eu pude ir comprando as fotografias e mandando para o Brasil. Me dava, olha, era difícil. Hoje em dia, eu tenho inveja dos jornalistas de hoje, com os seus celulares e imagens instantâneas, porque eu tinha que pegar essas fotografias, juntar com o meu texto, botar no envelope, ir até o aeroporto de Tel Aviv, e encontrar alguém que estivesse embarcando com a Air France para Paris, para levar esse envelope e entregar uma pessoa no balcão da Varig, no aeroporto de Paris, onde tinha uma pessoa que nos conhecia, e essa pessoa mandava para o Brasil. Então, meu susto semanal, será que o meu material chegou? Por sorte, eu sempre encontrei gente com boa vontade no aeroporto que levava os envelopes. Não tinha terrorismo naquele tempo, era bem mais fácil pedir esse favor. Hoje em dia, duvido que alguém levasse um envelope para entregar a alguém em Paris, de jeito nenhum. Acho muito interessante se você poderia falar um pouco mais ainda sobre essas condições de trabalho de um jornalista em 61 lá no tribunal em Israel, em Jerusalém. Também você falou de uma boa organização, como talvez você poderia detalhar um pouco mais sobre as condições de trabalho. Era tudo muito bem organizado, muito bem organizado. Eu não tinha problema, porque, como eu falei, eu tinha obrigação semanal, as minhas matérias eram semanais. As pessoas que tinham que mandar despachos diários, reportagens diárias, tinham um balcão especial que eles entregavam o texto. Esse texto alguém digitava numa fita e era mandado por telex. E tinha um horário assim muito estrito para a entrega desse material. Eu, felizmente, estava fora disso, porque eu tinha que ir no aeroporto de Tel Aviv para mandar as matérias. Agora, muitos jornalistas tinham que correr muito diariamente para não perder o horário disponível. E eu me lembro de um episódio formidável. Eu estava perto do balcão onde os jornalistas entregavam as matérias e chegou um jornalista dinamarquês, parecia um viking, enorme, uma barba branca, bonita. Ele chegou e já tinham passado 5 minutos do horário de entrega e a mocinha lá que tinha que receber falou para ele: olha, o senhor desculpe, mas passou do horário, nós não podemos mais receber. Ele virou para ela e disse assim: olha, durante a guerra, na Dinamarca, quando eu ajudei a salvar judeus, eu não olhei para o relógio. Então, por favor, pega a minha reportagem, manda. A moça ficou encabulada, pediu desculpas. E, olha, em comparação com como os jornalistas trabalham hoje, eu não sou saudosista, eu não sou nostálgico. Eu vivi aquilo que eu vivi no tempo que tinha que viver. Eu me lembro, em 73, isso foi já 12 anos depois, eu fiz a cobertura da guerra do Yom Kippur Israel e fiz uma coisa que eu acho que poucos jornalistas fizeram até hoje. Eu escrevi as minhas matérias diretamente no Telex. O Telex era assim, uma máquina mastodôntica, tinha um teclado difícil de apertar, e eu cheguei, porque eu escrevi essa altura para a revista, para a Manchete, e para outra revista, que era Fatos e Fotos. Então, eu tinha 2 deadlines.
cada semana. Então, às vezes, eu era obrigado a escrever no próprio telex. Como era tempo de guerra, o hotel me deixava usar a máquina de telex, mas não podia assumir a responsabilidade de passar aquela fitinha amarela que sai do telex, porque era tempo de guerra e tinha censura. Então, eu tinha que pegar a minha fitinha amarela, ir até o escritório da censura e mostrar. Por sorte, tinha um brasileiro, meu amigo, que tinha ido morar em Israel, que trabalhava nesse escritório. Então, como ele já me conhecia, ele não fazia burocracia, ele pegava as minhas fitinhas amarelas e mandava as minhas histórias. Mas, olha, dizer isso hoje, para quem tem celular, para quem tem WhatsApp, sabe? Parece uma coisa assim, do tempo da carroça, como se a evolução é como foi do século XIX para o século XXI. Eu trabalhei no século XIX, praticamente. Quantas matérias você chegou a produzir sobre o julgamento? E quais foram? Maria Luísa, eu mandava matérias em 61 só para a revista Manchete, a única revista que a empresa tinha. Só depois, no ano seguinte, é que foi criada a revista Fatos e Fotos. Tanto é que eu cheguei a Israel no 7º dia da Guerra dos 6 Dias. Eu estava na Europa, não tinha voo nenhum. Primeiro voo que teve, eu fui. Então, mandei diversas matérias já para a Manchete e Fatos e Fotos sobre a Guerra dos 6 Dias. Aliás, foi um tipo de cobertura que me gratificou muito, porque como eu tinha muitos amigos em Israel, muitos, conhecia muita gente, eu tive muitos acessos que pouca gente teve. Eu me lembro, eu consegui uma entrevista exclusiva com o comandante da Força Aérea de Israel, e que tinha sido muito importante, porque Israel tinha feito uma primeira incursão bombardeando os aeroportos egípcios. Eu tive uma exclusiva com ele. E o artigo que mais me comoveu, digamos assim, eu estou saindo um pouco do AERN, porque tive diversas experiências em Israel. Na Guerra dos 6 Dias, havia realmente um exagerado ambiente de euforia no país pela vitória alcançada em apenas 6 dias. Mas eu me lembro, peguei um jornal, assim, já no 7º, no 8º dia depois da guerra, peguei o jornal, Maria Luísa, e o jornal estava repleto, páginas e páginas e páginas de anúncios fúnebres das famílias dizendo dos seus filhos e maridos e parentes que tinham morrido na guerra. Sabe, aquele jornal repleto, recheado de anúncios fúnebres, me impressionou muito. Os jornais me impressionaram muito. A mesma coisa aconteceu depois, na Guerra de 73, que eu fiquei lá 40 dias, também. O jornal, com essa coletânea de anúncios fúnebres, eu acho que isso nunca aconteceu em país nenhum, em nenhuma circunstância. E era extremamente dolorido. E eu me lembro que eu escrevi sobre isso. Olha, eu nunca fui muito caprichoso com as coisas que eu escrevi, não. Felizmente, eu consegui mais ou menos, eu não, foi possível reunir quase tudo que eu escrevi, porque minha mãe guardou. Minha mãe que tinha tudo guardado, então a minha mãe me deu uma coleção do que eu tinha escrito. Se não fosse por ela, eu teria perdido muito do que eu escrevi. E depois eu fiz a seleção também. Quando eu publiquei o livro Missões de Israel, que tinha o julgamento do Eichmann, Guerra de 67, Guerra de 73, muita coisa que eu escrevi, eu acabei descartando. E como eu descartei, não estava no livro, eu acabei perdendo. Mas não me importa, não. Eu acho que está no livro que eu escrevi, eu acho que ficou de bom tamanho. Essa viagem em 61 foi a sua primeira viagem para Israel ou já viajou Foi a para primeira. Israel? Foi a primeira. Foi a primeira. Eu fiz escala em Roma. Minha primeira viagem ao exterior. Eu era muito jovem, né? Minha primeira viagem ao exterior. E eu fiz uma escala em Roma e de Roma para Tel Aviv. Quem me esperava no aeroporto de Tel Aviv era a irmã do meu pai. A irmã do meu pai tinha ido para a Palestina em 1933 e ela era pioneira, fundadora de um kibbutz.
Então, ela e o marido, que era um grande escritor, um grande intelectual, os dois vieram me esperar no aeroporto, em Tel Aviv. E dali eu segui diretamente para Jerusalém. E esse meu tio, o marido da irmã do meu pai, ele foi assim o pioneiro sobre o que deveria ser o relacionamento entre israelenses e palestinos. Já em 1970, ele escreveu um livro que é adotado hoje em todas as universidades, chama-se Israel and the Arab World. É um livro famoso, que é dele, e ele que estava me esperando no aeroporto. Então, por que eu estou falando sobre isso? Parece meio piegas, estar falando da família, não é isso não. É porque ele me disse uma frase que me marcou muito quando eu cheguei naquele dia 9 de abril de 1961, em Israel. Esse meu tio disse assim: olha, de agora em diante, presta bem atenção, porque tudo que você vai ver foi feito com Jewish hands, foi feito com mãos judaicas. Você não vai encontrar isso em nenhum outro lugar do mundo. Aquilo me marcou muito. Nunca mais esqueci a expressão dele. Tudo foi feito com mãos judaicas. Eu achei aquilo muito, muito tocante quando eu ouvi. Agora, Jerusalém, eu me lembro que eu cheguei, era 2 horas da manhã, quando eu cheguei em Jerusalém, cidade feia, sabe? A Jerusalém de 61 não era a Jerusalém de hoje, não. Uma cidade feia, escura, eram 2 horas da manhã, estava quase deserto. Eu não tinha feito reserva de hotel, inclusive. Fui parar num hotel, eu tive que dividir um quarto com um jornalista escocês que também não tinha feito reserva. Fomos parar no Hotel President, eu me lembro disso. Depois eu consegui um hotel legal, mas a Jerusalém daquele tempo era uma cidade pequena. Tel Aviv que era a melhor cidade, e hoje Jerusalém é uma cidade espetacular. Teve uma pergunta: você considera esse momento do julgamento como, vamos dizer assim, um estopim para chamar atenção para o tema do Holocausto? Porque eu cheguei a consultar cerca de um levantamento que eu fiz de pesquisa, quase 900 notícias que foram publicadas no Brasil desde a prisão do Eichmann até o final do julgamento. E nessas notícias nós tínhamos muitos comentários e explicações detalhadas sobre o que havia sido o Holocausto, né? E sobre esses monstros, como eles falavam, os carrascos. Eu acredito que a partir desse momento passou a haver, né, uma tensão muito grande com relação voltada para o tema, e principalmente para os sobreviventes. A questão da memória ganhou um espaço nesse momento. Como é que você vê a relação história e memória do Holocausto? Maria Luísa, foi exatamente aquilo que eu falei. Eu tenho certeza que o julgamento do Eichmann foi um estopim para o aprofundamento das pesquisas e do estudo sobre o Holocausto. Não tenho dúvida nenhuma sobre isso. E, sobretudo, por diversas obras literárias e jornalísticas que apareceram logo depois do julgamento. O Eichmann foi assim, tornou-se, digamos assim, um ícone perverso do nazismo para todas as pessoas. Até porque há outros, infelizmente, há outros nazistas da mesma cepa. O Rudolf Höss, escreveu H-O-E-S-S, foi comandante do campo de concentração de Auschwitz e foi enforcado no próprio campo de concentração de Auschwitz. Era uma figura desconhecida, como continuou sendo desconhecida. Ou seja, aos poucos, essas figuras do nazismo foram aparecendo depois do julgamento do Eichmann. Se você se lembrar, foi na América do Sul que acharam Klaus Barbie, que era o chamado Carrasco de Lyon, e foi o Audálio Dantas, aquele jornalista brasileiro, que deu um grande furo, que encontrou o Barbie, ele estava na Bolívia. E assim, mesmo no Brasil, anos depois do julgamento do Eichmann, apareceram nazistas foragidos e que foram presos no Brasil, porque havia uma consciência muito grande, não só do povo brasileiro, digamos assim, como das próprias autoridades do governo brasileiro,
que os nazistas deveriam ser punidos. Foram presos no Brasil o Stangl, que foi um dos comandantes do campo de concentração de Sobibor, Gustav Wagner, que também foi um dos comandantes do campo de concentração de Sobibor. Eles foram presos no Brasil. E havia uma unanimidade de que eles realmente deveriam ser presos e deveriam ser julgados. Aliás, sobre o Stangl, se eu ainda tiver tempo, ele tem uma história muito curiosa para contar. Em 1968, mais ou menos, eu fui procurado na redação da Manchete por um judeu chamado Stanislaus Meisner. E ele chegou com um calhamaço embaixo do braço e dizendo que tinha escrito um livro de memórias. Vamos encurtar essa história. Era impublicável, porque ele escrevia muito mal. Muito bem, eu peguei esse calhamaço dele, esse manuscrito, dei para uma outra pessoa que reescreveu tudo em português, e a editora da Manchete lançou um livro chamado Inferno em Sobibor, do Stanislaus Meisner. O livro não teve grande sucesso de venda, absolutamente, o livro passou quase que desapercebido, mas o que aconteceu? Quando o Stangl, esse nazista Stangl, foi preso em São Paulo como funcionário da fábrica Mercedes, o livro do Stanislau tornou-se a principal peça de acusação contra o Stangl. Ele foi julgado em Düsseldorf e o Stanislau foi para Düsseldorf e a acusação, a promotoria em Düsseldorf usou o livro dele como principal peça de acusação. Então, eu tenho, assim, uma certa vaidade, vamos dizer assim, que eu pude colaborar, de alguma maneira, com a promotoria que acusou o Franz Stangl, e depois ele teve a primeira audiência, e depois ele morreu 6 meses depois, na própria prisão na Alemanha. E o Wagner também, que o Stanislau reconheceu o Wagner no Rio de Janeiro, e o Wagner também morreu pouco depois. Você chegou a fazer alguma reportagem sobre o Herbert Sukurs, né, o letoniano que foi preso também pelo Mossad, aqui no Brasil, né? Você chegou a fazer alguma cobertura? O Sukurs tem muitas controvérsias. Olha, por acaso, eu fiquei sabendo de tudo que envolveu a morte do Sukurs. Ele foi levado do Brasil para o Uruguai, ele foi executado no Uruguai, e eu sei quem foi, mas, sinceramente, olha, peço desculpa, mas eu não tenho condições de revelar ainda. Eu sei tudo o que aconteceu, como aconteceu, quando aconteceu, mas eu não posso falar porque algumas das pessoas envolvidas nisso ainda estão vivas. Desculpe. Voltamos para o Eichmann, então. Christian, pergunta com você. Você disse que foi a sua primeira viagem para Israel. Como essa viagem marcou depois a sua atuação como jornalista no Brasil? Como marcou você pessoalmente? Olha, quando eu fui para Israel a primeira vez, eu já tinha uma forte convicção sionista. Sempre fui sionista. Eu já falei, outro dia me perguntaram, disse, olha, quando eu fizer uma lápide, para mim, bota assim, Zé Wigfeld nasceu no ano tal, morreu no ano tal, e embaixo apenas uma palavra, sionista, não quero que digam mais nada. Então, eu sempre tive uma convicção sionista muito acentuada. Claro que eu fui diretor de jornalismo da TV Manchete, que tinha um ótimo telejornal, e é evidente que eu não era o diretor sionista do Jornal da Manchete, eu era um jornalista brasileiro, como tantos outros que trabalhavam junto comigo. Eu era um jornalista brasileiro, trabalhando no Brasil, envolvido em assuntos do Brasil, preocupado com o Brasil, preocupado com a ditadura no Brasil naquele tempo. Quer dizer, a par disso, eu desenvolvi a minha militância sionista. Sempre militei muito. Eu fazia palestra para jovens, eu fui presidente da Organização Sionista do Rio de Janeiro, isso a par do meu trabalho como jornalista brasileiro, e eu acho que foi um trabalho relativamente bem sucedido.
Pelo menos é o que dizem. Sim. Mais uma questão. Um dos relatos, entre os vários relatos de Hannah Arendt, ela comenta sobre a ideia do espetáculo, né? A entrada dos juízes vestidos de negros e na casa da justiça, né? Parece que essa foi uma expressão gritada, inclusive, pela plateia. Como é que você viu, né, essa ideia ou a cena do espetáculo ou do julgamento enquanto um espetáculo? Maria Luísa, não era a Casa da Justiça, não. O prédio, que foi um prédio adaptado para a corte, era o Beit Ha'am, Casa do Povo, não era a Casa da Justiça. Então, é evidente que era indesculpável que a presença daqueles 3 juízes, vestidos com batas, com togas negras, todos os 3, e sentados numa elevação, em cadeiras mais altas, atrás de um balcão, evidente que isso tinha um aspecto espetacular, exatamente como a gente vê em todos os filmes, em que há uma cena de julgamento e que os juízes, com toga ou sem toga, entram. Era inescapável que a entrada daqueles juízes causasse um certo frisson quando eles entraram. Agora, eu me lembro, eu fiquei pensando, um juiz chamava Moshe Landau, o outro era Benjamin Alevi, o terceiro não me lembro o nome. E eu fiquei pensando, olha, esses 3 juízes devem ter tido parentes que morreram no Holocausto, que estiveram em campos de concentração. Então, em nenhum momento, com toda sinceridade, me passou pela cabeça ou pela ideia de que aquele julgamento do Eichmann era uma vingança contra o Eichmann. Não, havia, sim, um sentimento muito forte de justiça e não de vingança. É muito importante que isso seja enfatizado, porque quantos teve o julgamento de Nuremberg, os grandes chefões nazistas foram todos julgados. Aliás, eu escrevi um artigo faz algum tempo, um dos intérpretes dos interrogatórios deles foi um rapaz judeu. Eu fico imaginando um judeu como intérprete do interrogatório do Goering, por exemplo. Mas, enfim, o que eu quero te dizer é que, assim como eu já falei isso antes, eu vou repetir. O julgamento de Nuremberg foi o julgamento dos vencedores contra os derrotados. O julgamento do Eichmann foi a justiça dos vitimados contra os vitimadores. Essa é que é a grande diferença, enorme diferença em tudo isso. E, como eu disse, eu faço questão de repetir, foi uma vitória da ética e da moral. E teve, assim, o mérito de despertar a consciência do mundo para o que tinha sido o Holocausto, porque até 1961, 16 anos depois do fim da guerra, o Holocausto não era difundido. Não havia. Hoje é uma enxurrada de material sobre o Holocausto. Eu acho que, se colocar numa estante, hoje bate o quê? 2.000 livros, 3.000 livros sobre o Holocausto. Naquele tempo era meia dúzia. Não tinha esse estudo aprofundado sobre o Holocausto, nem os nomes dos nazistas criminosos de guerra eram sequer conhecidos, e foi o julgamento do Eichmann que detonou tudo isso, sem dúvida nenhuma. Aqui, no evento anterior, o professor Luiz Krauss destacou como o julgamento também teve impacto sobre o discurso sobre o Holocausto no Israel. Você podia perceber isso nas suas próximas viagens ao Israel? Olha, quando Eichmann foi preso, o anúncio da prisão dele foi feito pelo próprio primeiro-ministro Ben-Gurion. Foi muito importante que essa prisão tivesse sido encampada da maneira como foi pelo governo de Israel, porque a juventude de Israel daquele tempo, desde o fim da guerra, tinham se passado apenas 16 anos, os adolescentes israelenses
não tinham informação suficiente sobre o Holocausto. O Holocausto, o julgamento despertou um interesse e uma devoção pelo Holocausto que não existia até o julgamento do Eichmann. Eu presenciei a cerimônia de inauguração em 1961, ao mesmo tempo que corria o julgamento, foi inaugurado em Jerusalém o Yad Vashem, que é o Museu do Holocausto, que hoje é um ponto obrigatório de todo mundo que vai a Israel, seja simples turista, seja chefe de Estado. Todos vão ao Yad Vashem em Israel. Quem presidiu a solenidade de pedra fundamental do Yad Vashem foi Ben-Zvi, que foi o segundo presidente de Israel. Então, veja como o julgamento do Eichmann propiciou a própria existência do Yad Vashem. O Yad Vashem hoje é reconhecido assim como um dos mais importantes e mais significativos museus do mundo. Não só isso, como o Yad Vashem tem uma vertente no Yad Vashem que reverencia todos os não-judeus que ajudaram a salvar vidas judaicas durante o Holocausto. Eles são chamados no Yad Vashem the righteous people, esses que ajudaram a salvar vidas judaicas. Isso é uma criação do Yad Vashem. O Yad Vashem inaugurou bosques e florestas em nome de pessoas que lá foram plantar árvores em memória daqueles que morreram no Holocausto. Tudo isto só aconteceu em função do julgamento do Eichmann. Se esse julgamento não tivesse existido, se não tivesse sido tão bem divulgado, tão bem acompanhado, e acompanhado pelo mundo inteiro, todo esse desdobramento referente ao Holocausto, eu tenho certeza que não teria acontecido. Agora, deixa eu contar um episódio muito curioso que a gente vai guardando. Esse agente do Mossad, que prendeu o Eichmann na rua, isso eu conto porque é onde os leitores gostam das coisas pitorescas dos acontecimentos. Ele tinha decorado uma expressão em espanhol para parar o Eichmann na rua. Ele tinha que dizer "un momentito, senhor". E o Eichmann veio andando na calçada, ele foi andando na calçada de encontro ao Eichmann. Ele me contou que ele parou em frente ao Eichmann e disse "un momentito, senhor". O Eichmann parou. E ele disse que percebeu no olhar do Eichmann um pavor. Instantâneo, o Eichmann teve um pavor, como se já estivesse esperando que aquilo acontecesse com ele algum dia. Tanto é que, antes que esse meu amigo, o Tzvika, pudesse agarrar o Eichmann agarrou ele. E os dois, aquilo era um bairro muito, muito pobre de Buenos Aires. A rua não tinha calçada de cimento, era uma rua de terra batida. E os dois caíram dentro de uma vala. O Eichmann agarrado com esse meu amigo, com o agente. Outro teve que sair do carro e ir lá ajudar, e os dois conseguiram pegar o Eichmann de dentro daquela vala e colocar dentro do carro. Colocaram ele no chão do banco de trás, e quando o carro saiu em disparada, a única coisa que o Eichmann falou naquele momento, disse assim: "Vocês são de Israel, não são?" Ele sabia que algum dia ele ia ser pego. E algum dia os judeus não iam esquecer dele e que iam pegá-lo. Esse meu amigo, Tzvika Malkin, ele foi um dos primeiros a interrogar o Eichmann na safe house, lá no esconderijo que havia em Buenos Aires. E depois, a maior dificuldade era como tirar o Eichmann de Buenos Aires, sem chamar atenção. Então, o que fez Israel? Eram festejos de 150 anos da independência da Argentina. Israel mandou um avião com uma delegação, o chefe da delegação era o Abba Eban, foi ministro de Relações Exteriores, para homenagear os 150 anos da independência da Argentina. Este avião foi mandado desta maneira, especialmente para levar o Eichmann de volta. Então, o meu amigo contou que, quando finalmente o avião chegou, eles tinham que levar o Eichmann para dentro do avião, sem chamar a atenção. Então, o que fizeram? Pegaram o uniforme de comissário de bordo e vestiram nele. Então, ele seria levado como se fosse membro da tripulação do avião.
E esse amigo contou que quando vestiram Eichmann e deram o cap para ele colocar, que de repente ele respirou, assim como se estivesse feliz por estar usando novamente o uniforme, embora fosse apenas um uniforme de comissário de bordo de avião. Eles levaram ele para o aeroporto, sedaram, deram sedativo, passaram pela imigração argentina, o Eichmann cambaleante, e disseram, olha, nosso amigo aqui bebeu demais, mas nós vamos levar ele para o avião. E levaram ele para o avião e de lá levaram direto para Israel. O que pouca gente sabe no Brasil é que este avião que foi buscar o Eichmann em Buenos Aires teve que fazer uma escala no Recife, no Brasil. E tinha alguma coisa com a burocracia, o papelório do plano de voo, que não permitia que o avião saísse do Recife em direção a Buenos Aires. Foi preciso a interferência do embaixador de Israel no Brasil, chamava-se Yosef Tekoa, e depois foi embaixador na ONU. O Tekoa interferiu e as autoridades no Recife liberaram o avião. Então, a única participação do Brasil nesse episódio da captura do Eichmann foi essa parada que o avião fez no Recife. E conseguiram realmente colocá-lo no avião, levá-lo de volta. E ele foi levado, o Eichmann foi levado para uma cela, a cela toda acolchoada, para evitar que ele tentasse fazer alguma coisa, se autoflagelar. E ele foi interrogado por um comissário da polícia de Israel, que era um judeu alemão, chamado Avner Less, e que depois publicou um livro com todo o interrogatório. Esse livro é muito interessante, porque é praticamente a única ou primeira confissão do Eichmann foi para esse comissário da polícia israelense, chamado Avner Less. O que me chama muito a atenção, é que ele conservou, isso eu li, eu não vi, ninguém viu, ou poucas pessoas viram, quando ele foi enforcado em 1962. As últimas palavras dele foram: viva a Argentina, viva a Áustria, eu não vou esquecer. E, em seguida, ele foi enforcado. Ele conseguiu conservar esta frieza de dizer isso até o último momento. E, sabe, tudo que diz respeito, eu fico imaginando como é que transcorreu aquela conferência no Castelo de Wannsee. Alguém estava com lápis e papel na mão, dizendo: vamos matar 200 mil assim, matar 50 mil aqui, vamos levar 100 mil para tal lugar, e na câmara de gás só cabem tantos por dia. E otimizaram nesta conferência de Wannsee como é que se processaria a matança em massa. Nunca aconteceu na história da humanidade. A gente não vai esquecer, e não pode esquecer, porque é inusitado. É inusitado e inacreditável que seres humanos sentaram com lápis e papel e escreveram os números de quantos seriam exterminados. Isso parece meio piegas eu falar dessa maneira, ou parece que eu estou puxando para o sentimentalismo. Não, vamos esquecer esse aspecto sentimental. Tenta pensar nisso de uma forma racional. Como é possível que isso tenha acontecido no século XX, depois do Iluminismo, depois da Revolução Francesa, depois da instalação de democracia em diversos países? Em 1942, a América tinha entrado na guerra, os Estados Unidos já era uma grande democracia. Como é que, depois de toda essa evolução humanística da humanidade, como é que isso podia ter acontecido da forma como aconteceu? Eu acho que isso é inesgotável. Eu estou falando nisso hoje e eu espero que alguém amanhã, melhor do que eu, possa voltar a escrever sobre isso, para ver se a gente consegue entender, porque eu não consigo entender até hoje. Eu tenho aqui li muito, outro dia não, há um tempo atrás, eu li a biografia do Himmler. E minha mulher perguntou: mas por que você está lendo a biografia do Himmler? Para que tanto? Eu digo: olha, estou lendo a biografia do Himmler, porque eu quero ver se eu entro na cabeça deles.
Eu gostaria de poder entrar na cabeça dos criminosos nazistas, como é o cérebro, como era o cérebro dessa gente, como é que desenvolveu essa crueldade, essa frieza, essa indiferença pela vida humana. Talvez por ser judeu, e os judeus têm assim um apreço, uma devoção muito grande pela vida humana, e eu penso tanto na excelência e na magnitude da vida humana, e não consigo entrar na cabeça deles como é que essa gente conspirou, executou um massacre, um assassinato de vidas humanas. É isso que me comove muito até hoje. Eu acho que eu não encerrei o meu ciclo de indagação ainda em função disso. Uf. Cristian, eu faria uma sugestão, a gente abrir para perguntas ao público, porque o Zé deve estar cansado também. Não, tudo bem. Estou sentado em Mas acho que casa, seria tudo bem. interessante ouvir o pessoal presente também, né? Marcar um X no meio. Sim, estou às ordens. Podem fazer as perguntas no chat, ou também dar um sinal no chat. Podemos levar vocês na sala para fazer uma pergunta pessoalmente. Talvez fazemos uma pergunta ainda. A Maria Cláudia Ribeiro pergunta algo sobre Mengele. Olha, Mengele, como todo mundo sabe, ele foi visto e não visto em diversas partes da América do Sul. Houve um tempo em que se acreditou muito firmemente que ele tivesse escondido no Paraguai, e depois soube-se que ele tinha realmente vindo para o Brasil. O que é mais espantoso é que ele não mudou o nome, porque o Eichmann vivia em Buenos Aires com o nome de Ricardo Clement, era o nome que ele usava em Buenos Aires. O Mengele continuou usando o seu próprio nome no Brasil. Ele tinha um filho, que deve estar vivo ainda, acredito, na Alemanha, também conservou o sobrenome Mengele. Ele morreu afogado na praia de Bertioga, aqui no litoral de São Paulo, e eu só sei, sinceramente, não quero passar sabedoria para ninguém, eu só sei muito sobre o Mengele, tudo que eu li a respeito. Eu só acompanhei de perto o caso do Mengele quando veio um perito legista de Israel para acompanhar a autópsia do corpo dele, para ter certeza se tratava realmente do Mengele. Eu convidei esse legista, almocei com ele, passei quase uma tarde inteira conversando com esse legista. Ele nunca me disse diretamente, acho que ele não podia dizer, eu não queria dizer, mas ele me deu realmente a entender que a perícia estava correta, que se tratava realmente do corpo do Mengele. O assunto Mengele, eu acho muito importante que a Cláudia tenha levantado esse assunto Mengele, porque ele caiu na realidade brasileira muito recente. Foi muito justificado aqui no Brasil os médicos que propuseram remédios ineficazes para a pandemia, como cloroquina e outras coisas parecidas, e esses médicos foram defendidos por ter autonomia. O presidente do Conselho Nacional de Medicina do Brasil disse que ele não podia interferir na autonomia dos médicos. E eu, na ocasião, faz pouco tempo, uns 4, 5 meses atrás, eu conversei com o Fernando Gabeira que é colunista do Globo, Globo e Globo News. Eu conversei com o Gabeira, assim, Gabeira, falar em autonomia médica, o Mengele vai dizer que tinha autonomia médica para os horrores que ele cometeu.
Então, achei muito importante que o Mengele tivesse subsistido na memória das pessoas para acabar com esse mito da autonomia médica. Tinha um médico nos Estados Unidos, Dr. Kevorkian, conhecido como Dr. Death, Dr. Morte, que praticava eutanásia. E ele também justificava como sendo a autonomia médica dele, como Mengele justificou, e como médico ele tinha autonomia para fazer. Eu entrevistei uma ocasião aqui o professor Jaime Landman, que era um homem muito inteligente, e o Landman tinha feito uma pesquisa sobre tudo o que o Mengele tinha feito em Auschwitz. E o Dr. Landman me disse que nada do que Mengele tinha feito, supostamente como experiências científicas com seres humanos, que nada daquilo tinha o menor valor científico. Era sadismo e crueldade. Não tinha valor científico nenhum, nenhuma das supostas experiências que o Mengele tivesse feito. A Gisele Aparecida de Oliveira pergunta se você chegou a ver a Hannah Arendt durante o julgamento. Eu vou falar a verdade. Naquela ocasião, em 1961, eu não estava sequer familiarizado com o rosto, com a figura humana da Hannah Arendt, como não tinha lido também o livro dela, A Origem do Totalitarismo, chama o livro dela. Eu não tinha lido também. Eu não tinha informação sobre a Hannah Arendt durante o julgamento, enquanto eu estive cobrindo. Eu só fui me encontrar, digamos assim, com a Hannah Arendt quando ela publicou as reportagens na New York sobre o julgamento e que me causaram muita revolta, principalmente a maneira pela qual ela diz que a solução final não poderia ter acontecido se não tivesse contado com a colaboração dos próprios judeus. Acho isso um insulto, acho isso inadmissível, acho isso indesculpável pela memória dos 6 milhões que morreram. Eu, no momento, não vejo outras perguntas no chat, mas uma pergunta que quis fazer antes foi quais foram assim, as reações da redação da revista e também de leitores sobre a sua cobertura do julgamento? Olha, a reação imediata eu não sei porque eu não estava no Brasil. Eu fiquei 6 semanas fora. A única reação que eu soube é que cada vez que tinha uma reportagem sobre o julgamento do Eichmann, isso foi durante 4 semanas, pelo menos, sempre, cada semana tinha uma nova reportagem que eu escrevia, a cada semana a revista esgotava nas bancas. Naquele tempo não se fazia quase assinatura, a revista tinha que viver daquilo que vendia nas bancas. E eu soube que todas as vezes que tinha minha reportagem sobre o julgamento do Eichmann, a revista esgotava. Claro que isso, para mim, foi muito gratificante. Você recebeu assim cartas ou reações de pessoas no seu contorno? Olha, provavelmente, Christian, não tinha WhatsApp. O WhatsApp não existia. E eu acho que se fosse hoje, no tempo do Instagram e do WhatsApp, eu deveria receber umas 500 manifestações. Eu acredito sim, eu devo ter recebido algumas cartas na redação da Manchete, não me lembro de ter tido nenhuma carta contra o julgamento, mas realmente não gostaria de inventar alguma coisa que não tenha realmente acontecido. Acho que provavelmente alguns leitores que enviam cartas para a redação, mas era com um envelope com selo do correio. Não tinha viva voz. Então, a Maria Cláudia Ribeiro também escreveu outra pergunta, que tem se falado bastante sobre a colônia Dignidade no Chile, a presença de um ex-nazista amigo de Centreras da DINA. Se você poderia falar algo sobre isso e depois acrescentou que há uma tese agora, um longo documentário em circulação sobre a dignidade.
pode realizar uma relação entre a presença de ex-criminosos de guerra e as ditaduras no Cone Sul? Olha, sinceramente, eu não estou a par dessa colônia que acho que existiu, não sei se ainda existe no Chile. A única coisa que eu posso dizer, que não é novidade para ninguém, tem um documentário na Netflix sobre isso. Eu assisti o documentário. Mais do que isso, desculpe, qualquer coisa que eu venha acrescentar não será verdadeiro. Maria, você tem mais uma pergunta? Eu não tenho uma pergunta, mas eu gostaria de pedir ao Zeve, se ele tiver documentos importantes ou releases das matérias, cópias das matérias publicadas, eu ofereço o espaço do Arc-Chua para divulgarmos isso para um público maior, principalmente estudantes, né? Estudantes que não tiveram acesso às publicações nessa época, aos seus textos, né? E então eu gostaria depois de retomar aqui a nossa conversa e tentar obter cópias digitalizadas, né, de artigos e textos seus que a gente possa disponibilizar no Arc-Chua, que é o arquivo virtual sobre o Holocausto e antissemitismo. E gostaria, Zé, que você deixasse uma mensagem aos jovens, principalmente aqueles que não acompanharam esse momento importante, né, de reconstituição da história e da memória do Holocausto. Uma mensagem para os jovens. Maria Luísa, eu particularmente, como eu falei antes, eu sempre fui muito relapso com relação aos meus escritos. Eu só tive a sorte que minha mãe guardou. Agora, sobre o julgamento em si, fica à disposição, como vocês quiserem aproveitar ou digitalizar, o meu livro Missões de Israel. Acredite se quiser, eu não tenho nenhum exemplar em casa, porque eu vou dando livro, eu não tenho nenhum. Acho que o último eu dei para o meu neto outro dia, mas vocês podem digitalizar o que quiserem dali. O que eu acho, sim, é que tem muito, não estou fazendo autoelogio, mas acho que tem um material muito bom, que não porque eu tenho escrito, porque o assunto é interessante, tem muito bom material na revista Morachá, nos últimos 10 ou 15 anos. Tem textos sobre o Holocausto, sobre julgamentos, sobre nazismo, etc., etc., na revista Morachá, que já está digitalizado. Está tudo na internet. É muito fácil tirar, só ver a relação de tudo que a Morachá tem, e vocês podem usar à vontade. Eu não faço nenhuma restrição a nada. Pelo contrário, fico orgulhoso de poder colaborar de alguma maneira para o seu projeto. Imagina. Olha, por exemplo, eu aqui não me lembro o título exato da matéria, mas pesquisando na Morachá você vai encontrar. Eu tenho uma reportagem sobre como conseguiram capturar, não me lembro qual foi o Carrasco, acho que foi, o comandante do campo de concentração de Auschwitz. Eu tenho um longo relato sobre isso. Eu tenho um longo relato sobre o judeu que foi intérprete em Nuremberg. Eu tenho muita coisa sobre o Holocausto, que nos últimos 15 anos eu escrevi para Morachá. São artigos longos e, de certa maneira, substanciosos. É só tirar da internet, vocês podem usar à vontade. Agora, você me perguntou se quero dar uma mensagem para os jovens. A única coisa que eu peço aos jovens é engajem-se, fiquem engajados. O que eu quero dizer com isso? Eu sempre falo aqui em casa, eu estou vendo uma geração crescendo usando apenas o dedo indicador, puxando uma telinha de celular, e o dia inteiro, aquele dedinho correndo em cima dessa tela de celular, e as coisas realmente importantes, as coisas valiosas, que têm princípio, meio e fim, que repercutem nas nossas vidas, são textos que realmente eu gostaria que, nem que fosse por alto, mas não deixem de ler. Não é porque isso vai me beneficiar de alguma maneira, porque não vai. Eu acho que vai beneficiar os jovens. Eu tenho, meu neto mais velho tem 17 anos. Então, ele já começa
ele está lendo as coisas que eu escrevo. Eu fico muito feliz de ver qual é a reação do meu neto de 17 anos com todos os artigos históricos que eu já escrevi. Eu gostaria que isso fosse generalizado, que isso mobilizasse outros jovens a fazer a mesma coisa. Só isso. Essa é exatamente a proposta quando eu coloco, não é, de divulgar os artigos e testemunhos, né, que presenciaram não só o Holocausto, mas o pós-Holocausto. Eu acho muito importante. Então, eu agradeço a sua oferta, vamos recuperar seus textos junto à Murachá, né, eu tenho contato direto, e vamos disponibilizá-lo aos jovens que consultam, né, eu sei que consultam para pesquisas o Arc-Chua. Então, muito obrigada, Zé, eu agradeço imensamente. Desculpe, eu recomendo aos jovens, Maria Luísa, eu recomendo aos jovens que leiam os seus textos, o que você escreveu para Murachá, que é muito bom. Tudo que você mesmo escreveu, que é muito bom. Muito obrigada. Agora agradeço imensamente. Bom, talvez o momento de dizer obrigado ao Zevi para a gravação. Muito obrigado pela entrevista, pelo testemunho, pelas suas emoções e memórias. Bom, vamos para a gravação aqui. Muito obrigado, Christian. Só espero que